Vamos então para o Euro-USD. Bom, o Euro-USD tá uma comédia ele, né? Nós desenhamos aqui, ó, esse retângulo que está escrito PZR, potencial zona de reversão. É uma região que eu desenhei dois padrões, ponto X iniciando nesse padrão maior, ponto X iniciando nesse padrão menor, e a PZR, que é o ponto D, nesse nível, nessa região aqui que o mercado parou. Tá? Probabilidade, quando o mercado bateu nesse nível aqui, era de uma correção até o ponto B desse padrão maior. O mercado veio bem próximo, tá? Veio bem próximo. Eu trabalhei durante muitos dias aqui operando vendido, tá? Aqui ele voltou a subir. O que chama atenção, né? Aqui o volume ainda está baixo. Para descaracterizar essa estrutura de queda que eu estava esperando, o que seria ideal? Ou um candle de força, vou desenhar aqui, um candle de força, ou um candle de indecisão, nessa região, com alto volume, ok? Qualquer um dos dois, e acima de 180, quanto mais, melhor. E aí sim ia descaracterizar essa correção que eu estou aguardando. Bom, até o momento, o que nós temos aí? Lateralização do preço, uma consolidação, tinha um triângulo aqui que eu desenhei, esse triângulo está sendo rompido, tá? A próxima semana eu acredito que vai ser decisivo para o USD, uma tomada aí de direção, até porque ele já está próximo dessa máxima, desse pivô, superando esse pivô, ele vai buscar um movimento maior. Porém, essa linha que eu vou traçar agora aqui, ó, por que eu peguei essa linha? Essa linha é esse candle, esse Marubozu aqui, com esse volume que eu deixei sinalizado. Se o preço superar, ó, se acontecer isso na próxima semana, se superar, tá, fechar no gráfico diário um candle acima desse nível, aí eu descaracterizo esse movimento de queda e vou começar a buscar a só compra, tá? Vou começar a buscar só compra no Euro-USD, porque ele fechando acima aqui, eu vou ter anulação desse movimento que foi responsável pelo movimento aí descendente, né, vendedores, e aí esses vendedores perderam a força e os compradores entraram no mercado. Perfeito? Então isso é o que eu estou identificando para o Euro-USD, mas para comprar vai ter que fechar aqui, deixa eu falar o número para vocês, 1.13300, vamos arredondar, 1.13300, tá? 1.13300, mercado fechando, deixa eu até anotar aqui, 1.13300, tá? Acima, compra. Passei ali no chat ali. Legal? Euro-USD. Vamos agora para o GBP-USD. Gráfico diário, tá? Gráfico diário. Uma resistência importante, tá? Deixa eu ver se é do gráfico semanal também. Também, aqui uma região ó, que foi ó, suporte, 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 tá? Que foi rompido, lateralizou, rompeu. Resistência, resistência, resistência. Então, é uma resistência importantíssima. E o mercado com volume baixo, tá? Volume baixo, fechando com um candle de indecisão, né? Pavio superior e pavio inferior, ok? O interessante seria um candle de rompimento, assim, mais ou menos, com volume baixo. Quanto mais baixo, melhor. Então, o que está acontecendo? Está mostrando uma certa briga nesse nível, tá? Então, está um pouco complicado para tomar decisão. Acho que na segunda-feira vai ficar mais claro. Vamos colocar aqui uma hora para ver o volume. Olha só, o volume dessa semana, um volume aqui foi um volume comprador, volume vendedor. Ó, os dois maiores volumes da semana, olha só que interessante. Ó. Os dois maiores volumes da semana, esse foi um volume que o preço subiu e esse é um volume que trabalhando o preço, trabalhando abaixo dele, de uma hora, trabalhando abaixo desse nível, podemos ter uma forte correção do GBP-USD para a próxima semana. Trabalhando acima dessa resistência de 1.26500, podemos arredondar 1.26500, um número redondo, trabalho na ponta compradora. Então o GBP-USD tá interessante, tá um pouco complexo no gráfico diário, mas por uma hora aqui fica mais interessante. Por quê? Porque
abriu a semana, começar a trabalhar acima de 1.28500, eu vou estar buscando compra. Se ele abrir e começar a trabalhar abaixo desse volume forte que fez na quinta-feira, o maior volume, foi até maior que o volume de segunda-feira, eu vou buscar trabalhar na venda, perfeito? Então tá bem interessante o GBP-USD. Bom, o maior volume, né, se a gente pegar aí, ó, é um volume de giro do mercado, foi, ó, eu coloquei esses retângulos aqui, ó, foi um volume que os compradores estão dominando. Então, a longo prazo, tá, que podemos ter uma correção do preço, mas a longo prazo, tá, ele está comprador. Esse volume aqui que está ditando o ritmo do mercado. É claro, por isso que no intraday não vale muito eu olhar, aqui nós temos um volume comprador, pô, eu vou operar a semana e na próxima semana ele só cai, tá? Mas a longo prazo é volume comprador, tá? Que tá mandando, mas no intraday não me interessa esse volume aqui, tá? Só sinalizando para vocês entenderem. O SDCHF, bom, o SDCHF tinha sinalizado aqui um movimento de queda próxima semana, porque o preço vinha batendo no suporte e o volume caindo. Olha só que interessante, o volume caindo, ó, semana inteira. Volume caindo. Falei, cara, provavelmente deixei a setinha aqui, alta probabilidade de romper. Tá? O que o mercado fez? Rompeu, tá? Ele veio testar essa resistência, agora virou uma resistência, o suporte virou uma resistência, veio testar, e deixando um volume um pouquinho mais alto, mas um volume insignificante, tá? Porque o volume próximo ao nível de 180 que nós temos que observar. Então aqui deu uma oportunidade hoje na ponta vendedora e eu acredito que o mercado tende a continuar a cair aí devido a essa estrutura que ele se encontra. Ó, gráfico semanal, rompendo e volume baixo. Isso mesmo. Euro GBP, tá? O Euro GBP tinha desenhado esse canal, as pessoas tinham pedido para analisar a aula passada. E nesse canal, a mesma coisa, olha como que funciona o índice. Como o índice é um ótimo sinalizador de rompimento. Ó, o mercado bateu cabeça, 1, 2, 3 e o volume baixando. Aí 4, fez esse candle e aí rompeu com volume, aumentou o volume no último período com um candle de força vendedora. Probabilidade, tá, de queda do mercado, cair. Temos aí algumas regiões importantes aqui de suporte, ó, 86.8868, tá? Região importante aqui de suporte, alta probabilidade de vir testar aí o Euro GBP. O SDCAD, bom, o SDCAD, desenhei esse padrãozinho que descaracteriza, tá? Vou tirar esse padrão. Esse padrão descaracterizou, porque padrão harmônico tem que ser visualmente, né? Nós tínhamos aqui um lado harmônico, só que essa formação da perna CD já descaracterizou. Podemos aqui, o mercado bateu, rompendo com baixo volume, probabilidade de subir, tá? Região importante de resistência. 1.38669, possível alvo aí desse padrão. Aqui temos um outro padrão, ó, acabei visualizando 1.x, que acaba pegando esse ponto B. Agora o ponto B mudou, aí já fica mais harmônico visualmente, tá? Fica visualmente mais harmônico. Vamos ver aqui se é um 50, um 786, possível bet. Deixa mais ou menos aqui. Olha só. Que interessante que está esse USD-CAD. Aqui nós temos uma PZR, o mercado ganhando, rompendo essa resistência e volume baixo. O USD-CAD, então probabilidade aí de montar esse padrãozinho.